Muito bem, meus amigos, vamos para a nossa revista espírita. Nós estamos iniciando, né? Olha que interessante. A cada edição é como se fosse um livro novo, né? Então aqui nós estamos iniciando o mês de julho de 1862, iniciando aqui o segundo semestre desse ano, de 62, do século XIX, e vamos aqui iniciando com o tema O Ponto de Vista. Kardec nos oferecendo aqui uma reflexão interessante sobre questões morais. Vamos a ela. O ponto de vista. Não há quem não tenha notado quanto as coisas mudam de aspecto conforme o ponto de vista sob o qual são consideradas. Não é apenas o aspecto que se modifica, mas também a própria importância da coisa. Coloquemo-nos no centro de um meio qualquer, ainda que pequeno, nos parecerá imenso. Do lado de fora, contudo, será outra coisa. Quem vê alto do cimo de uma montanha o acha insignificante, ao passo que lhe parecerá gigantesco quando visto de baixo. Então, é aquela visão, aquela ilusão que nós temos. Quando nós estamos caminhando por uma estrada, ela parece imensa. Quando a gente olha de cima da montanha, dá para ver o início, o meio e o fim. A gente fala, mas é pequeno. Então, quando a gente está no meio do problema, no meio da situação, no meio de um ambiente, ele é muito grande, mas quando a gente olha à distância, ele se mostra diferente. Kardec continua. Isso é um efeito de óptica, mas que se aplica igualmente às coisas morais. Um dia inteiro de sofrimento nos parecerá eterno. À medida que esse dia se nos afasta, admiramo-nos de haver entrado em desespero por tão pouco. Os pesares da infância também têm uma importância relativa, sendo tão amargos para a criança quanto para os que a cercaram, para os que alcançaram a maturidade. Por que então nos parecem tão fúteis? Por que não mais nos sentimos, ao passo que a criança os sente completamente e nada vê além do seu pequeno círculo de atividades? Ela os vê do interior, nós do exterior. Suponhamos um ser colocado em relação a nós na posição em que estamos em relação à criança. Ele julgará as nossas preocupações do mesmo ponto de vista e as achará pueris. Bom dia, Mani. Então é assim, a gente está vivendo um problema e tudo mais, enfrentando uma situação, parece para nós imenso, E vem alguém de fora e diz assim, calma, tudo vai passar, fica tranquilo, está tudo bem. Porque do ponto de vista dele, é possível contornar aquela situação e sabendo também que o tempo e as nossas ações resolvem, minimizam, contornam essas situações, Então, estar no problema é uma coisa, olhar de fora esse problema é outra coisa. Um carroceiro é insultado por outro. Discutem e se batem. Se um grão-senhor for injuriado por um carroceiro, não se sentirá ofendido e não se baterá com ele. Por quê? Porque se coloca fora de sua esfera. Julga-se de tal modo superior que a ofensa não o pode atingir. Entretanto, se descer ao nível do adversário, colocar-se-á pelo pensamento, no mesmo meio, e se baterá. Então é exatamente o que acontece, as nossas posições. O Espiritismo nos mostra uma aplicação desse princípio, mas de importância diversa nas suas consequências. Faz-nos ver a vida terrena como de fato é, colocando-nos no ponto de vista da vida futura, pelas provas materiais que nos fornece, pela intuição clara, precisa, lógica que nos dá, pelos exemplos postos aos nossos olhos, transporta-nos pelo pensamento. Nós a vemos e a compreendemos. Não é mais essa noção vaga, incerta, problemática que nos ensinavam do futuro e que involuntariamente deixará dúvidas. Para o espírita, é uma certeza adquirida, uma realidade. Então, aqui na aplicação, dentro da nossa visão que o Espiritismo nos oferece, é exatamente, nós somos espíritos imortais. Esse é um conceito para nós que é muito bonito de ser falado, porém ele é muito vago. O que significa exatamente ser imortal? Então, para poder facilitar a nossa compreensão, vamos reduzir um pouco essa visão.
sabendo que nós tivemos uma existência passada, nós temos a existência presente e teremos uma existência futura. E que as experiências que nós estamos vivendo vão sendo dissolvidas com o passar do tempo. No futuro, na próxima existência, nas próximas existências, nós vamos olhar para trás, se nós nos lembrarmos, né, lembrando lá do Livro dos Espíritos, do esquecimento do passado, nós vamos olhar para trás e vamos lembrar, naquela época nós tivemos aquela existência, tivemos aquela experiência. Hoje é diferente. Então estarmos vivendo a nossa experiência parece muito difícil, muitas vezes até insuportável. Olhando do futuro, ou olhando para o futuro, nós percebemos que essa pequena cota vai se dissolver conforme o tempo passar. Isso para nós é muito importante, porque traz para nós não apenas a resignação de saber que, aceitando essa experiência e vivendo-a da melhor forma, ela vai se dissolver com o passar do tempo, mas também nos oferece coragem, porque nós sabemos que a nossa existência é uma existência progressiva, que aquilo que nós vivemos hoje, e quando nós lidamos bem com essa experiência, o futuro será muito melhor pelas conquistas que nós alcançaremos. Então aqui a gente vai juntar, então, a partir dessa visão, tudo aquilo que nós aprendemos. A nossa imortalidade, a reencarnação, a superação das provas, das expiações, o aprendizado que tudo isso gera, e conforme nós vamos progredindo, nós vamos então deixando para trás esse estágio em que as dores que chegam através das provas e através das expiações vão também se diminuindo. Então aquilo que inicialmente parece intenso para nós nesse momento, quando nós olharmos do futuro, vai ser simplesmente uma experiência que certamente cairá no nosso esquecimento. Daí então, muitas vezes, uma valorização excessiva que nós damos para uma experiência, na verdade, é aquela experiência, né, aquele pensamento que diz para nós que a dor é necessária, porém o sofrimento é opcional. E muitas vezes, nessa intensificação dessa experiência, nós potencializamos o sofrimento. Né? O corte pode existir, colocar sal nesse corte é uma escolha nossa. Então, claro que ninguém faz isso porque quer, mas muitas vezes a gente acaba, pela nossa própria condição moral, pela nossa personalidade, pela nossa condição psicológica, nós acabamos cedendo a essa fraqueza de nos colocarmos. Eu nem gosto dessa expressão, bom dia Marion, mas ela cabe bem para nós aqui. Eu acho que é muito injusto quando se fala isso para alguém, mas muitas vezes nós nos colocamos na posição de vítima, e essa vitimização acaba fazendo com que, eu estou sofrendo e o mundo todo é injusto, como se cada um não tivesse a sua própria cota. Como se cada um não tivesse que viver as suas próprias experiências. Então, quando nós nos entregamos a esse pensamento de vítima e potencializamos as nossas dores, nós sofremos muito mais. E eu realmente não gosto quando a gente fala para alguém, olha, você está se fazendo de vítima. E a primeira que eu acho que é uma crueldade muito grande de dizer isso para alguém sem valorizar os sentimentos e as dores que ele experimenta. Né? E depois é muita pretensão nossa, porque quando a dor bater na nossa porta, somos nós que seremos as vítimas. Mas de um modo geral, quando nós nos esquecemos desse nosso grande potencial, da capacidade que nós temos de superação, do amparo que nunca nos falta e principalmente do tempo, que é o nosso melhor amigo e é o nosso melhor remédio, nós teremos uma ação diferente, teremos uma atitude diferente. Então nós temos o potencial de lidar com as nossas dificuldades. Basta que nós não nos entreguemos ao sofrimento que decorre dessas dores, ou tanto quanto possível de acordo com a capacidade de cada um. Né, a gente aprende muito isso na experiência que é trazida para nós no atendimento fraterno, quando nós lemos o depoimento de alguém, quando a gente ouve o depoimento de alguém, e alguém conta a sua dor dentro do seu ponto de vista. Conta a sua dor de acordo com da forma como aquilo o toca. Recentemente eu tive uma experiência na minha família, que foi a desencarnação de uma tia. Ela, infelizmente, ela acabou se desenvolvendo um câncer, e ela, em poucos meses, ela acabou desencarnando. E uma pessoa da família, que tem um conhecimento doutrinário, acabou sofrendo muito além daquilo que poderia, de acordo com aquilo que nós entendemos, mas o efeito psicológico, a necessidade, a carência,
a dependência emocional que aquela pessoa tem com aquele que desencarna, vai desencadear dela uma intensidade de dor. E aí é sempre necessário chamar a atenção, dizendo, olha, lembra daquilo que você estudou, lembra daquilo. E aí fica a critério dela. Muitas vezes ela se coloca naquela condição de tamanho sofrimento que ela acaba se endurecendo. Não, eu quero sofrer porque isso é injusto, porque isso é aquilo, tal. Então são escolhas que as pessoas fazem. Mas quando nós olhamos por essa perspectiva mais elevada, a gente começa então a enfrentar as dificuldades e não se entregar a ela. Essa é uma experiência importante da gente analisar, principalmente quando a gente está numa condição mais sóbria, mais equilibrada e quando nós somos visitados pelas experiências da dor. E nessa visita, quando nós estamos prontos, preparados, nós olhamos para ela diferente. A dor vai existir. O sofrimento também vai. O nosso trabalho é minimizar esse sofrimento para que nós continuemos tendo lucidez, continuemos tendo essa capacidade de raciocínio para tomarmos as melhores decisões. E confiarmos sempre que esse momento de dor ele vai passar. Avançando um pouco mais. O Espiritismo então faz ainda mais. Mostra-nos a vida da alma, o ser essencial, porque é o ser pensante, remontando no passado a uma época desconhecida e se estendendo indefinidamente pelo futuro, de tal sorte que a vida terrena, mesmo de um século, não passa de um ponto nesse longo percurso. Se a vida inteira é tão pouca coisa comparada com a vida da alma, que serão, pois, as dificuldades da vida? Entretanto, o homem, colocado no centro da vida, preocupa-se como se ela fosse durar sempre. Para ele, tudo assume proporções colossais. A menor pedra que o fere parece-lhe um rochedo. Uma decepção o desespera. Um revés o abate. Uma palavra o enfurece. Tendo a visão limitada ao presente, aquilo que toca imediatamente exagera a importância dos menores incidentes. Um negócio que falha lhe tira o apetite. Uma questão de precedência é um negócio de Estado. Uma injustiça o põe fora de si. Triunfar é o fim dos seus esforços, o objetivo de todas as suas combinações. Mas, para a maioria, o que é triunfar? Será, se não se tendo que viver, criar por meios honestos uma experiência tranquila? Será nobre emulação de adquirir talento e desenvolver a inteligência? Será o desejo de deixar, depois de si, um nome justamente honrado e realizar trabalhos úteis para a humanidade? Não. Triunfar é suplantar o vizinho, eclipsá-lo, afastá-lo, derrubá-lo mesmo para que lhe tomar o lugar. E para tão belo triunfo, que talvez a morte não deixe gozar 24 horas, quantas preocupações, quantas tribulações. Quanto talento por vezes despendido e que poderia ter sido mais bem empregado. Depois quanta raiva, quanta insônia se não se triunfar. Que febre de inveja causa o sucesso de um rival. Então culpam a má estrela, a sorte, a chance fatal, ao passo que a má estrela, a mais das vezes, é a inabilidade e a incapacidade. Dir-se-ia, na verdade, que o homem assume a tarefa de tornar tão penosos quanto possíveis os poucos instantes que deve passar na terra e dos quais não é senhor, pois jamais tem certeza do dia seguinte. Nesse trecho aqui, então, Kardec chama atenção para os nossos objetivos existenciais. Então, muitas vezes nós fazemos dessa nossa existência aquele momento para conquistarmos a felicidade, e aí nós vamos olhar essa felicidade, de acordo com aquilo que a gente já conversou, pelo nosso pequeno entendimento. O que é felicidade? É o triunfo, é o sucesso, é o reconhecimento, é a posição. Todos nós queremos isso, isso é quase instintivo, até porque nós somos educados para isso. Desde a nossa educação pequena, nós somos sempre planejados para o sucesso.
E quando nós não conseguimos, olhar para o lado e ver o sucesso do outro é aquilo que gera em nós uma amargura maior. Enquanto que o nosso objetivo, na verdade, são as grandes mudanças e transformações que vão acontecer em nós a partir dessas experiências. Algo bastante interessante, muitas vezes vendo trechos, né, de documentários sobre a vida do Chico, a gente vê um homem simples, que viveu com roupas simples, num lugar simples, fazendo aquele trabalho que era ali um funcionário público aposentado do Ministério da Agricultura, se eu não me engano, né, que ele era. E aí então a gente fala, olha que grande espírito e a vida simples que ele teve. E a gente vai dizer, não, mas eu não sou o Chico, eu não quero ter essa vida simples. Eu quero realizar meus sonhos, eu quero conquistar os meus, alcançar os meus projetos, realizar os meus projetos. Então nós percebemos que, de certa forma, eu vou chamar de ambição, mas vejamos isso de um lado positivo. Essa ambição que nós temos de querer sempre melhor, de querer sempre mais, de querer alcançar outros objetivos, é algo muito saudável. E nós precisamos, então, para que isso seja saudável de fato para nós, equilibrarmos entre aquilo que nós precisamos e aquilo que nós queremos. Se eu focar demais naquilo que eu quero, eu me esqueço daquilo que eu preciso. Se eu focar demais naquilo que eu preciso, eu acabo muitas vezes não usando o meu potencial, não usando as minhas capacidades para realizações maiores. Exatamente, então isso aí a gente tem, né, seria o necessário e o supérfluo dentro daquilo que o Livro dos Espíritos traz para nós, quando se fala sobre a prova da riqueza. Só que nesse caso a gente leva para a questão moral, não é o necessário daquilo que eu preciso para a minha sobrevivência e não é o supérfluo, que é aquilo que eu gasto para além do necessário. Então, moralmente, a gente vai pensando dessa forma, do que realmente eu necessito para ser feliz. Para isso, então, a gente tem que estabelecer aquela definição do que é realmente felicidade. E é isso que é algo que nós não temos ainda. Por mais que na teoria nós entendamos que o espírito, para ser feliz, ele precisa se transformar moralmente e tudo mais, nós queremos essa felicidade que o mundo material pode oferecer. Que na verdade é repleto de prazeres, repleto de sensações que nós queremos viver. Os prazeres que a vida oferece é algo que nós ainda sentimos muita falta. O prazer de, por exemplo, olha, eu consegui esse diploma, eu consegui comprar aquilo, eu consegui fazer tal coisa, isso gera para nós uma satisfação muito grande. Porque nós ainda estamos muito ligados a esse mundo material. E isso é muito justo, porque isso nos incentiva, isso nos estimula. Se não fosse por isso, que motivação nós teríamos para fazer as coisas? Só que é necessário que nós busquemos ao mesmo tempo, não apenas o que fazer, mas como fazer. E percebendo que mesmo diante das adversidades, a gente vai ter que aprender a lidar com elas para continuar aprendendo, para continuar buscando aquilo que nós necessitamos. Porque viver naquele mundo cor-de-rosa, né, como todos nós dizemos, né, é sempre uma ilusão que nós temos. Que a vida não pode ter problema. Agora imaginemos se a nossa vida não tivesse desafios. O que eu aprenderia de fato? É aquela história, né? Imaginemos que nós ganhamos na loteria. Temos aquela bolada na nossa conta corrente e a gente vai começar a gastar. Comprar, gastar, investir, até mesmo com coisas úteis. Não vamos pensar somente nas coisas fúteis, mas nas coisas úteis também. Mas nós percebemos que nós não teremos esforço nenhum. Se a nossa vida for uma conta bancária tranquila, um ambiente social favorável. Eu passei por essa existência e eu volto para o outro lado e me pergunto, o que exatamente eu aprendi? A não ser curtir os prazeres da vida. Só que esse caso não acontece, porque o nosso mundo é um mundo, não vou nem dizer que é mundo de provas e expiações, que parece um rótulo que nós utilizamos, mas é um mundo onde ele representa uma escola para espíritos da nossa condição ainda, de evolução. Aqueles espíritos que trazem ainda, não virtudes, mas trazem muitos defeitos. E esses defeitos, quando eles se manifestam, geram uma repercussão sobre nós e sobre aqueles que estão em volta de nós.
que é o caso, por exemplo, do egoísmo, é o caso do orgulho, é o caso da vaidade, da impaciência, da agressividade, da maldade que muitas vezes acaba ali, né, temperando a nossa língua quando a gente critica, quando a gente aponta. E quando a gente faz isso, naturalmente vem as consequências. Então significa que o nosso mundo hoje, ele tem que ser equilibrado entre aquilo que nós podemos fazer, mas nós não podemos perder o foco daquilo que nós precisamos fazer. E esse precisar dentro do campo moral significa exatamente nós nos fortalecermos. E para isso, então, as adversidades chegam. Primeiro como uma consequência natural das nossas próprias escolhas. Lembrando, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo número 5, Bem-aventurados os aflitos, né, Kardec lembra que as aflições são nossa criação. Ninguém é escolhido, né? Deus olha para nós, coloca aquele carimbo na testa e diz assim, eu quero que você sofra um pouquinho para ver como é que você vai reagir. Como se nós estivéssemos num laboratório para fazer experiências com a gente. Na verdade não, a lei de causa e efeito significa que tudo aquilo que eu faço me traz um resultado. Se eu tenho boas escolhas, se eu tenho boas ações, eu vou trazer bons resultados. Se eu tenho ações e escolhas equivocadas, a resposta também será assim. Então, ao abraçarmos uma filosofia como essa, que nos dá essa visão da vida sobre o que nós estamos fazendo aqui, o que significa a dor, o que significam as experiências que nem sempre nos proporcionam prazer, mas ao mesmo tempo também nos entendermos como seres de passagem para fases que são sempre melhores no futuro conforme a gente vai se desenvolvendo. Quando a gente pensa assim, no trabalho que eu desenvolvo, no ambiente onde eu me encontro, a minha visão sempre vai ser essa. Eu nunca vou pensar, olha, eu estou disputando espaço com aquele, mas se eu derrubá-lo eu consigo conquistar esse espaço. Nós sabemos que isso é um revés. Porque a derrubada que eu faço vai ser a derrubada que eu sofro. A calúnia que eu lanço vai ser a calúnia que eu sofro. É a lei de causa e efeito. Então, quer dizer, essa é uma lei moral que a gente não tem fórmula dentro das nossas ciências tradicionais, mas é uma realidade que nós aprendemos do mundo espiritual. A mãe me colocou para nós, né? A mãe me colocou para nós, né? Antes consumia predatoriamente, né? Hoje penso 2, 3 vezes, né? Porque é prazeroso fazer isso, né, mãe? Quem não gosta de ir para um shopping e sair cheio de sacola? Mesmo que isso não fosse ter utilidade nenhuma, mas o prazer de ter conquistado, o prazer de ter ganho, isso para nós é muito satisfatório, né? Estou aprendendo a ser mais responsável, né, de uma forma mais ampla. E isso é responsabilidade tanto material como também moral. Que é exatamente ali, né, o consumo dos nossos recursos também deve ser visto no consumo das nossas virtudes, tentando ali conter, sublimar as nossas imperfeições. Quando compreendermos isso, dá uma nova perspectiva, né, uma nova forma de viver. E é o que a doutrina espírita traz, por isso que o tema de hoje é exatamente esse, o ponto de vista. E esse ponto de vista é que vai fazer a grande diferença, né? E ele segue para nós aqui, vamos lá. Também colocou, né, conseguimos viver de uma forma mais leve, com gratidão, né? Então a gente vai aproveitando de fato todas as experiências que a vida vai nos trazendo. E para isso, uma das virtudes mais valiosas é exatamente, não é uma virtude, né? São várias, mas a paciência, a perseverança, a coragem, a resignação. Então a gente lembra sempre, né, que eu sempre gosto de lembrar que a nosso desenvolvimento ele se dá em 3 fases, né? A primeira fase ela acontece quando a gente busca o esclarecimento, o entendimento, a teoria, a sala de aula. Então a gente pega o dicionário, a gente pega livros de filosofia para entender o que são virtudes e o que são imperfeições. Muito bem, eu já sei o que é paciência, o que é a tolerância, o que é a fraternidade, eu sei um monte de coisa. Sei também o que é o egoísmo, sei o que é a crítica destrutiva. Até mesmo, muitas vezes, a gente usa uma crítica construtiva com a maldade do negativo, né? Não, estou falando isso para o seu bem.
mas na verdade é aquele sentimento de superioridade para poder apontar o defeito do outro, né? Então a gente vai aprendendo o que é um, o que é outro. Aí o segundo passo a gente começa, muito bem, o que eu tenho dentro de mim de tudo isso que eu peguei como definição? Qual é o nível de paciência que eu tenho, de tolerância? De 0 a 10, paciência, talvez 4, talvez 5, se eu for muito otimista. Tolerância, talvez 2,5, 2,8. Fraternidade, já melhora um pouquinho, tem ali uns 5 mais ou menos. E eu começo então a me catalogar, começo a fazer uma radiografia de mim mesmo. E aí depois vem a terceira fase. Agora que eu sei o que é cada coisa, e eu sei o que eu tenho, é hora de começar a trabalhar para potencializar aquilo que é bom e para dissolver, para dissipar aquilo que é ruim. Sem esse entendimento, a gente vai agindo instintivamente. E mais do que isso, a gente vai escolhendo caminhos que são caminhos dolorosos. Porque a gente vai aprendendo através do erro e do acerto. Eu faço alguma coisa, se o resultado for bom, eu fico feliz. Se o resultado for ruim, eu volto e começo de novo consertando aquilo. Depois eu vou fazendo. Agora, se eu focar na minha condição, sabendo da minha presença nesse mundo e sabendo do meu propósito existencial, para que eu vou fazer alguma coisa que pode dar errado? Para que eu vou dar vazão a uma tendência que eu tenho só para buscar a minha satisfação? Então eu sei o que eu vou fazer. Aí eu passo a agir com ações direcionadas. A minha vida passa a ter sentido. E não simplesmente vivendo e esperando que a vida me ofereça algo que me dê prazer. E quantas vezes nós vemos nesse mundo situações assim? Basta ver na televisão. Nós vemos nos jornais, vemos nos programas informativos, trazendo para nós ali situações do nosso mundo que a gente se pergunta, será que a pessoa que está fazendo isso, ela não se deu conta do que ela está fazendo? Começando, por exemplo, vamos pegar uma coisa que é ampla, guerras que estão acontecendo hoje, conflitos. Aqueles que tomam a decisão, será que eles não perceberam ainda que isso vai trazer consequência para eles? É claro que muitas vezes há necessidade de determinadas ações. Nós chegamos a ver isso inclusive com Leon Denis, O Mundo Espiritual e a Guerra, né? Que aconteceu a guerra naquela época da Primeira Guerra Mundial e os espíritos estavam ali ajudando a França a combater as invasões. Quer dizer, muitas vezes há a necessidade de você se envolver no conflito, mas o seu envolvimento não é para destruir o seu inimigo. É para se proteger, para poder se defender daquilo que vem acontecendo. E até nesse momento tem que ter sabedoria. Então, quantos aqueles que recebem ali condecorações, que recebem medalhas, reconhecimentos, quando chegam no mundo espiritual, chegam rastejando. Porque tudo aquilo que ele fez de heroísmo foi baseado no seu egoísmo, foi baseado no seu orgulho, na sua agressividade, no seu primitivismo. Mas nós vemos que tudo isso é gerado por quê? Pela forma como nós agimos. Até nas situações mais negativas, as nossas ações devem ser ali sustentadas pelas nossas virtudes, tanto quanto possível. É o criminoso saindo da guerra, a gente vai para o dia a dia da rua, dentro da família, aquele que faz uma crítica. Muito bem, ele me criticou, ok, ele não tem o direito de me criticar, mas pensando positivamente, e se ele tiver certo? Então eu vou pensar se por acaso for assim. Se não for assim, o problema é dele. Mas o nosso orgulho vai dizer, você vai deixar isso assim? Você vai levar esse desaforo para casa? E aí então a gente começa a criar situações e mais situações. Então tudo aquilo que nós fizermos sempre tem que ser colocado a partir da perspectiva da virtude. E não da imperfeição. Porque a imperfeição, o próprio instinto toma conta. Ele sabe exatamente o que fazer para poder responder à altura daquilo que nós vivemos. Agora a virtude não, a virtude ela tem que ser trabalhada. E quando nós olhamos tudo o que nós fazemos, no meu trabalho, na rua, na família, qualquer situação que eu esteja vivenciando, se eu olhar a partir da virtude, nós temos respostas diferentes. Mas para isso eu tenho que saber o que é virtude. É para isso que a sala de aula, nos estudos doutrinários que nós fazemos, a sala de aula é importante. E isso não apenas dentro do Espiritismo. Quando nós pegamos ali irmãos de outras escolas que estudam isso dentro da sala de aula também, nos seus cursos, nas suas formações, nas
nos sacramentos que recebem, quando isso fica claro, eles agem da mesma forma, porque não existe a diferença que eu sou melhor porque eu sou espírita e você é pior porque você é de outra religião. A religião é a escola do espírito porque vai me ensinar a me comportar. E quando eu pego essa lição, quando bem aprendida e quando bem ensinada, e ponho em prática, todos nós chegaremos ao mundo espiritual, cada um com uma, entre aspas, camisa de futebol diferente, mas todo mundo fazendo parte da mesma seleção. Sendo cada camisa de futebol uma religião diferente. Quer dizer que o mundo vai se tornar melhor se todos forem espíritas? Na verdade, o mundo vai se tornar melhor se todos entenderem as lições que o mundo espiritual traz para nós. E eu me lembro das lições que eu aprendi nas experiências, dentro das religiões que eu já vivenciei, religião católica, religião evangélica, estudei esoterismo, cheguei para a doutrina espírita, e tem gente que tem muito mais do currículo. Todas elas ensinavam a mesma coisa. Todas as mensagens, todas as palavras, todos os ensinamentos visavam principalmente a bandeira do amor. Cada uma trazendo ali os seus dogmas, trazendo a sua filosofia, mas o objetivo era o mesmo. Era aquela ideia, né, de a montanha, ela é alta e Deus se encontra no topo. Todo mundo vai subir essa montanha, cada um sobe pelo seu lado. O meu lado é melhor do que do outro? Não, o que importa para nós não é o caminho, é o destino. E nós temos que focar isso, o nosso destino, e como fazer? Subir com cuidado, ser prudente na nossa escalada, respeitar aqueles que caminham conosco. Porque se eu agir de uma forma imprudente, não tenha dúvida que a queda é certa. E o recomeço é muito mais doloroso. Porque se antes a gente estava subindo com o corpo íntegro, da próxima vez o joelho vai ralado. E aí dói mais. A mãe me colocou aqui, né? Um senhor alemão se colocou em risco, mas conseguiu salvar crianças judias, né? Sim, muitos ali tiveram, né, esse ato de bondade naquele momento difícil. E certamente ali isso se reverteu para ele. Lembrando que o Chico disse, né, que o bem que você faz se torna seu advogado onde quer que você esteja. Então, independente de quem ele seja, o bem que ele fez certamente será sua testemunha. Será o seu advogado. E seguindo para nós aqui, vamos lá. Como tudo isso muda de aspecto quando, pelo pensamento, sai o homem do vale estreito da vida terrestre e se eleva na radiosa, esplêndida e incomensurável vida de além-túmulo? Como então tem piedade dos tormentos que se criou voluntariamente? Como então lhe parecem mesquinhas e pueris as ambições, a inveja, as suscetibilidades, né? Suscetibilidades é aquele sentimento frágil, né, que a gente tem. Alguém fala alguma coisa, a gente já fica irritado, já fica aborrecido. As vãs satisfações do orgulho. Quer dizer, como isso é pequeno. E isso se torna, né, prático quando nós, então, vemos o resultado da condição de um espírito, de uma pessoa, quando ela volta ao mundo espiritual. E ela olha e fala assim, lembra que você se comportou daquela forma porque você estava todo vaidoso, se achando importante? Olha para a sua realidade hoje. E aí a maioria, quando tem esse coração aberto para essa nova realidade, vai realmente se constranger dizendo, eu não acredito que eu me comportei daquele jeito. Que vergonha por ter feito o que eu fiz. E são muitos os depoimentos que nós temos do arrependimento dos espíritos pelo fato de cegamente terem se comportado de uma forma no mundo físico, mas no mundo espiritual acabam vendo a realidade. E felizes daquele, o caso da rainha de Ode, né? Mas mesmo assim ela estava naquela condição endurecida porque ela não tinha ainda saído da sua realidade terrena. Ela ainda era majestade no mundo espiritual, mesmo sabendo que era um espírito como outro qualquer. Então aqueles que têm o coração aberto, por isso que eu mencionei isso, para perceber essa mudança, para aceitar essa mudança, vai analisar cada uma das suas ações e vai perceber que agora pode fazer diferente. Agora aqueles que não perceberam,
Somente mesmo a dor, que é a nossa melhor professora, que vai despertar essas consciências. Nós não precisamos passar por isso. Nós não precisamos esperar que o sofrimento venha chamar a nossa atenção. Hoje nós temos o entendimento de que, se nós agirmos do modo equilibrado, do modo correto, nós teremos sucesso na nossa caminhada. Avançando, vamos lá. É como se, na idade madura, considerasse as brincadeiras da infância, do cume de uma montanha contemplasse os homens no vale. Partindo desse ponto de vista, tornar-se-á de verdade própria, de vontade própria, o joguete de uma ilusão? Não. Estará ao contrário na realidade, no verdadeiro. E para ele a ilusão é ver as coisas do ponto de vista terreno. Efetivamente, ninguém há na Terra que não ligue mais importância àquilo que para si deve durar muito mais do que dura um dia, que não prefira uma felicidade durável a uma felicidade efêmera. Inquietamo-nos pouco com uma contrariedade passageira. O que interessa, acima de tudo, é a situação normal. Se, pois, elevarmos o pensamento de modo a abranger a vida da alma, chegaremos forçosamente a essa consequência: ver a vida terrena como uma estação passageira, a vida espiritual como a vida real, porque é infinita, que é ilusão tomar parte pelo todo, isto é, a vida do corpo apenas transitória pela vida definitiva. O homem que só considera as coisas do ponto de vista terreno é como aquele que, estando dentro de uma casa, não pode julgar a forma nem a importância do edifício. Julga sob falsas aparências, porque não vê tudo, ao passo que aquele que vê de fora, porque julga o conjunto, julga mais sensatamente. Dir-se-á que para ver as coisas dessa maneira é preciso uma inteligência invulgar, quer dizer, uma inteligência mais desenvolvida, um espírito filosófico que não se poderia encontrar nas massas, donde forçoso seria concluir que a humanidade, com poucas exceções, arrastar-se-á sempre no terra a terra. É um erro. Para se identificar com a vida futura, não é preciso uma inteligência excepcional nem grandes esforços da imaginação, porquanto cada um traz consigo a intuição e o desejo. A maneira, porém, como geralmente a apresentam, é muito pouco sedutora, porque oferece como alternativa as chamas eternas ou a contemplação perpétua, o que leva muitos a preferir o nada. Aqui ele faz uma crítica, né, a respeito da ideia dogmática de se você for mal, você vai para o inferno, se você for bonzinho, você vai ficar contemplando as faces de Deus. E a doutrina mostra para nós o verdadeiro dinamismo da vida. Especialmente, e olha essa expressão nova, né, que Kardec trouxe, que é interessante para nós, a vida da alma. Nós temos que estar aqui nesse mundo vivendo a vida da alma, que vê de uma forma ampla, profunda e abrangente a realidade do espírito, e não a vida da terra, a vida terrena, que é essa vida limitada no nosso dia a dia. Então os problemas que surgem, nós temos que ter sabedoria para tomar as decisões. Por isso vivamos a vida da alma. E ele segue: daí a incredulidade absoluta de uns e a dúvida no maior número. O que faltou até agora foi a prova irrecusável da vida futura. Prova que vem dar o Espiritismo, não mais por uma vaga teoria, mas por provas patentes. Mais ainda, ele a mostra tal qual a razão mais severa a pode aceitar, porque tudo explica, tudo justifica e resolve todas as dificuldades. Porque é claro e lógico, está ao alcance de todos. Por isso o Espiritismo reconduz à crença tanta gente que dela se havia afastado. A experiência demonstra, todos os dias, que simples operários e camponeses sem instrução
compreendem sem esforço esse raciocínio. Coloca-se tanto mais à vontade nesse ponto de vista, nesse novo ponto de vista, quanto mais nele acham, como todas as pessoas infelizes, uma imensa consolação, e é a única compensação possível em sua penosa e laboriosa existência. Aqui vale um parêntese, né? A importância de nós tornarmos o Espiritismo acessível. Muitas vezes nós ficamos tão deslumbrados com aquilo, né, que o Espiritismo nos oferece em termos de conhecimento, de informação, que nós queremos tornar o Espiritismo uma filosofia acadêmica. É aquilo que muitas vezes nós vemos nas palestras, né? Ótimos palestrantes que adoram falar difícil. Muitas vezes até nós aqui, né? Até eu mesmo me pego nisso, fico tão empolgado com aquilo que eu acredito que saiba, né? E de repente começo a me deixar levar por essas ideias. Mas o Espiritismo ele não veio com caráter informativo, ele veio com caráter transformador. E para que ele possa ser transformador, ele tem que ser acessível para nós e para aqueles que estão em torno de nós. E é daí então, dentro ainda desses mesmos parênteses, é que vieram esses livros de fácil entendimento, que é o caso dos romances. Inicialmente nós estudamos lá com Dona Ivone, quando ela trouxe para nós, né, recordações da mediunidade, quando o Dr. Bezerra de Menezes, um pouco impaciente naquele momento, dizendo que os espíritos, então, percebendo a nossa estagnação mental, diante dos livros, dos ensinamentos trazidos pelos espíritos na codificação, eles viram a necessidade de romancear a doutrina espírita. Então, o espiritismo no Brasil é diferente do espiritismo daquele que veio da origem na França. O povo brasileiro ele trazia uma limitação, exatamente pela própria condição do nosso país, da escravidão durante muito tempo, da falta de interesse no desenvolvimento da nossa sociedade, e de repente chega uma filosofia desse nível, que acabava afastando as pessoas. Não, para mim o que importa é aquilo que eu faço do meu ritual, que é tão interessante. Então os ensinamentos passaram a vir em histórias, em pequenas novelas. As palestras, embora um recurso interessante, para muitas vezes acabavam se tornando inacessíveis, porque eram bonitas, que mostrava toda a exaltação do intelecto, mas ela era muito pouco compreendida. E para que o indivíduo possa se ver na vida da alma, ele precisa ter essa convicção. Não é simplesmente dizer que a reencarnação existe, que o espírito é imortal. É necessário que ele tenha certeza de que isso é uma realidade. Mas me lembrou, né, os livros de Joana. Então, inclusive, no próximo domingo, né, está no canal do Espiritismo.net, fazendo o nosso estudo do livro Joana, do livro de Joana de Ângeles, né? Então, estão todos convidados também. Então, meus amigos, o que nós percebemos aqui, então, é a importância de que nós toquemos os corações das pessoas e não apenas o intelecto. Porque o intelecto vai depender do grau de capacidade que o outro tem. Tocar o coração, precisamos ir ali, na fonte, naquilo que é o mais essencial para a pessoa, que é promover a sua transformação. E continuando, vamos lá que a gente segue aqui para o nosso encerramento. Se essa maneira de encarar as coisas terrestres se generalizasse, não teria como consequência senão destruir a ambição, estimulante dos grandes empreendimentos, dos trabalhos mais úteis, mesmo das obras de gênio, se a humanidade inteira apenas pensasse na vida futura, tudo não periclitaria neste mundo? Quer dizer, tudo deixaria de ter a importância que nesse mundo, mais uma vez, a importância no sentido de eu não viver em função daquilo, mas viver em função do que aquilo representa. Porque do contrário, se eu disser que não dou valor nenhum, todos nós ficaríamos estagnados aqui. Para que eu vou me formar? Para que eu vou estudar? Não, eu sou espírito. Aí nós viveríamos
uma vida contemplativa, esperando a vida no mundo espiritual de uma forma ociosa. É aquilo que muitas vezes nós vemos, né? Pessoas que vivem em função da religião. Estão ali o tempo todo participando dos encontros, das reuniões, fazem isso, lê aquilo, mas quais foram as suas realizações de fato? O que ele aprendeu com a contribuição que ele poderia oferecer para o mundo? Nada. Chegou do outro lado como um santo? Talvez. Mas muitas vezes também chegou com um santo que não realizou nada. É aquela pessoa que era tão boa, que ela não fez nada, nem bem nem mal. Ela apenas viveu ali a seu momento de relação com Deus, esquecendo que a reencarnação, como nós já aprendemos isso várias vezes, ele é um momento em que exige um planejamento extremamente complexo para que o espírito possa reencarnar, encontrar o meio onde ele vai ficar, quais são as atividades que ele vai desenvolver de acordo com as suas necessidades. Quando nós entendemos como isso é complicado de fazer, para fazer com que o espírito reencarne, nós valorizaríamos cada detalhe, cada momento nosso aqui. Mas valorizaríamos pensando que nós estamos aqui a trabalho, não a passeio. E ele continua. Se a humanidade inteira apenas pensasse na vida futura, tudo não proliferaria nesse mundo? O que fazem os monges nos conventos, a não ser ocupar-se exclusivamente do céu? Ora, em que se transformaria a terra se todos fossem monges? Tal estado de coisas seria desastroso e os inconvenientes maiores do que se supõe, porque com isso os homens perderiam na terra e nada ganhariam no céu. Mas o resultado do princípio que expomos é completamente outro para quem quer que não o compreenda pela metade, conforme vamos explicar. A vida corporal é necessária ao espírito, ou à alma, o que é a mesma coisa, para que possa realizar neste mundo material as funções que lhe são designadas pela providência. É uma das engrenagens da harmonia universal, em que cada espírito, aqui só complementando, em que cada espírito dá a sua contribuição para a melhoria deste mundo, e o trabalho que ele realiza é o trabalho que vai ajudá-lo na sua transformação. A atividade que, mau grado seu, é forçado a desenvolver nas funções que exerce, crendo agir por si mesmo, auxilia o desenvolvimento de sua inteligência e lhe facilita o adiantamento. Então, resumindo, trabalho, 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 aquela frase que todo mundo diz, que o trabalho enobrece o homem. O trabalho enobrece os seres humanos. E enobrece mesmo, porque não apenas o que ele realiza, mas como ele realiza o desenvolvimento da sua inteligência. Sendo a felicidade do espírito sendo a felicidade do espírito na vida espiritual proporcional ao seu progresso e ao bem que pôde fazer como homem, resulta que quanto maior importância adquire a vida espiritual, aos olhos do homem, mais ele sente a necessidade de fazer o que é necessário para se garantir o melhor lugar possível. Olha a convicção aqui. Se ele está convicto de que ele veio aqui para se transformar e para crescer, ele vai trabalhar em função disso. Se ele não tem essa noção, ele faz aquilo que ele quer. Ele faz aquilo que ele acha que é interessante. A experiência dos que viveram vem provar que uma vida terrena inútil ou mal empregada não tem proveito para o futuro, e que aqueles que aqui só buscarem satisfações materiais as pagam muito caro. Seja por sofrimento no mundo dos espíritos, seja pela obrigação de recomeçar a tarefa em condições mais penosas que as do passado. Tal é o caso dos que sofrem na terra. Assim, considerando as coisas deste mundo, do ponto de vista extracorpóreo, o homem, longe de ser estimulado à despreocupação e à ociosidade, compreende melhor a necessidade do trabalho. Partindo do ponto de vista terreno, essa necessidade é uma injustiça aos seus olhos, quando se compara aos que podem viver sem nada fazer. Tem ciúme deles, inveja-os. Partindo do ponto de vista da vida espiritual, essa necessidade tem a sua razão de ser, sua utilidade, e ele a aceita sem murmurar, pois compreende que sem o trabalho ficará indefinidamente na inferioridade e privado da felicidade suprema
a que aspira e que não poderá alcançar caso não se desenvolva intelectual e moralmente. A esse respeito, parece que muitos monges compreendem mal o objetivo da vida terrena e menos ainda as condições da vida futura. Pelo enclausuramento, eles se privam dos meios que se tornarem úteis aos semelhantes, e muitos do que hoje se acham no mundo dos espíritos confessaram-nos que se enganaram redondamente e que sofrem as consequências do seu erro. Aqui, gente, deixa eu só ver aqui quanto que falta. Ainda tem não, falta pouco. Rapidamente aqui. Aqui no final, depois eu faço um comentário. A Angelina colocou, né, sobre egoísmo, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devam direcionar suas armas, suas forças, sua coragem. Digo coragem, pois é preciso muita coragem para vencer a si mesmo, para vencer aos outros, né, o Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Obrigado, Angelina. Vamos rapidamente aqui para acabar com esse trecho, depois no final eu comento. Para o homem, o tal ponto de vista tem outra imensa e imediata consequência, é a de tornar-lhe mais suportáveis as tribulações da vida. Que procure o bem-estar e se esforce por tornar o seu tempo na Terra o mais agradável possível. Isso é muito natural e ninguém lhe o proíbe. Mas, sabendo que está aqui apenas momentaneamente, que um futuro melhor o aguarda, pouco se atormenta com as decepções que experimenta. E vendo as coisas do alto, aceita os reveses com menor amargura. Lembremos, com menor amargura. Não quer dizer que ele não vai sentir as frustrações e as decepções. Fica indiferente aos aborrecimentos de que é vítima por parte dos invejosos e dos ciumentos. Reduz a seu justo valor os objetos de sua ambição e se coloca acima das pequenas suscetibilidades do amor próprio. Liberto das preocupações criadas pelo homem, que não sai de sua esfera limitada, pela perspectiva grandiosa que se desdobra à sua frente, é mais livre para se entregar a um trabalho proveitoso para si próprio e para os outros. Para ele, as humilhações, as diabrites e as maldades de seus inimigos não passam de nuvens imperceptíveis num vasto horizonte. Não se inquieta por elas mais do que pelas moscas que zumbem aos seus ouvidos, porque sabe que logo estará livre. Assim, todas as pequenas misérias que lhe suscitam deslizam por ele como a água sobre o mármore. Colocando-se do ponto de vista terreno, irritar-se-ia e talvez se vingasse. Do ponto de vista extraterreno, ele as despreza como os salpicos de lama de um caminhante desatento. São espinhos lançados no caminho e pelos quais passa sem querer se dar ao trabalho de afastá-los, a fim de não moderar a marcha para um objetivo mais sério que se propõe a atingir. Longe de malquerer os seus inimigos, é-lhes grato por fortalecer a oportunidade para exercitar a paciência e a moderação em benefício de seu progresso futuro, ao passo que perderia seus frutos se descesse a represálias. Ele os lamenta por se entregarem a tantos trabalhos inúteis e diz que são aqueles próprios que caminham sobre espinhos com as preocupações que tomam para fazer o mal. Tal é o resultado da diferença do ponto de vista sobre o qual se encara a vida. Um nos dá aborrecimento e ansiedade, o outro calma e serenidade. Espíritas que experimentais decepções, ainda que em pensamento, deixai a terra por alguns instantes, subi às regiões do infinito, olhai-as do alto, vereis o que elas serão. Por vezes dizes, vós que sois infelizes, olhai para baixo e não para cima, e vereis ainda mais infelizes. Isso é verdade. Mas muitos dizem que o mal alheio não nos cura. Nem sempre o remédio está na comparação, e para alguns não é fácil olhar para cima sem dizerem, por que tem esses o que não tenho? No entanto, se se colocarem no ponto de vista de que falamos, aqui em pouco seremos forçados, ficariam naturalmente acima daqueles aos quais poderíamos invejar.
porque vistos dali, os maiores pareceriam muito pequenos. Lembremo-nos de ter assistido o Odeon, há cerca de 40 anos, a uma peça de um ato intitulada Os Efêmeros. Já não sabemos de que autor. Embora ainda jovem, aqui Kardec contando uma experiência dele, né? Embora ainda jovem, ela nos causou viva impressão. A cena se passava no país dos efêmeros, cujos habitantes vivem apenas 24 horas. No espaço de um ato, a gente os vê passar do berço à adolescência, à juventude, à maturidade, à velhice, à decrepitude e à morte. Nesse intervalo, realizam todos os atos da vida, batismo, casamento, negócios civis e governamentais, etc. Mas como o tempo é curto e as horas contadas, é preciso pressa. Tudo se faz com prodigiosa rapidez, o que não os impede de se ocuparem com intrigas e de se darem ao trabalho de satisfazer as ambições e suplantar os outros. Como se vê, a peça encerra um pensamento profundamente filosófico, e involuntariamente o espectador, que num instante via desenrolarem-se todas as fases de uma existência bem cheia, punha-se a dizer: como essa gente é tola, fazer tanto mal quando dispõe de tão pouco tempo para viver. Que lhes resta dessa confusão de uma vida de algumas horas? Não seria melhor viver em paz? Curiosa essa peça, hein? Pensou que legal? Eis por alto... Melhor. Só um instantinho. Aqui. Eis por alto um quadro perfeito da vida humana. Entretanto, a peça não sobreviveu mais que seus heróis. Não a compreenderam. Se o autor ainda vivesse, o que ignoramos, provavelmente hoje fosse espírita. Então Kardec conclui aqui com esse raciocínio, a cena exatamente Allan Kardec. Então, só para poder concluir, aqui Kardec fez um comentário dos monges, né, na vida contemplativa. Muitas vezes acaba sendo um pouco duro nessa análise. Eu comentei com vocês que há pouco tempo eu assisti a um documentário que passou no Globo News, que chamava Fé. Se eu não me engano era isso, Fé. E falava e trazia entrevistas de jovens, rapazes e moças que se dedicavam à vida religiosa dentro da Igreja Católica. Mostrava a vida no seminário, mostrava a vida no convento, a sua formação, as suas atividades. É um documentário muito interessante. Se vocês não assistiram, tiverem oportunidade, assistam. Então, mostra as escolhas que as pessoas fazem, o amor que as move. Então, certamente a vida poderia ser diferente se elas fossem produtivas em outro sentido, talvez. Mas estando ali na devoção a que elas se dedicam, elas também estão crescendo, vivendo as suas crenças, né? Vivendo, né, as suas vontades para se tornarem pessoas melhores. Então, muitas vezes os espíritos acabam, talvez do ponto de vista deles, né, mais elevado, essa realidade seja realmente nesse sentido, que a vida poderia ser muito mais proveitosa se por acaso eles vivessem em função das necessidades do mundo e não das necessidades pessoais. Mas quando a gente vê a sinceridade com que essas pessoas se entregam a essas práticas, né, porque nós temos padres e freiras que trabalham aí nas instituições e tudo mais, mas nós temos aqueles que vivem fechados, enclausurados nessas instituições. E ali então certamente as escolhas poderiam ser diferentes, mas cada um sabe de si, cada um sabe das suas necessidades. Então aqui às vezes esses comentários, como é o caso lá das leis morais da vida contemplativa, que coloca de uma forma muito dura as escolhas que essas pessoas fazem. Mas quando a gente sonda o coração delas, são corações muito sinceros, são corações muito puros. Então às vezes eu acho que são um pouco duros, né, e eu não gosto muito. Então vendo como essas pessoas optam por essa vida, talvez elas poderiam aproveitar melhor. Mas não desprezemos a motivação e a sinceridade que elas trazem no coração. Eu acho que é importante a gente olhar assim com um pouco mais de sensibilidade para essa causa. E no tempo certo todas elas vão despertar.
Então é isso, meus amigos. Fechando por aqui o nosso trabalho de hoje. E recomendo então, tá? Procurem lá no Globo News, que lá tem esse documentário bem interessante. Como sempre, concluímos a semana com um ótimo estudo, né? Legal, Angelina. E é isso, né, gente? Então, fechando por aqui o nosso trabalho, próximo artigo, Estatística de Suicídios, que Kardec trouxe para nós, em maio de 1862, que foi publicado no jornal Secle. Tá? Então aqui, eu acho que é Secle, né, que é o nome que se pronuncia, mas ele vai trazer para nós aqui algumas informações sobre o suicídio naquela época. Informativo e interessante da gente analisar. André colocou, e muitos acham que budistas, freiras e até mesmo os enclausurados ficam parados, né, o dia inteiro sem fazer nada. Né? Eles não querem estar em sociedade e aproveitam esses locais para um trabalho mais pontual, né? Seja nas preces, nas hortas, com as crianças. Né? Então, quer dizer, poderiam produzir mais se estivessem em sociedade? Porque nós somos seres que vivemos em sociedade. E quando você se isola da sociedade, poderia fazer diferente, poderia fazer melhor. Né? Mas eu sempre olho no coração das pessoas. Então, naquele momento, aquilo é importante para eles. Talvez no futuro eles escolham uma forma diferente de viver. Mas poderia ser diferente? Poderia. Né? Não sabemos. Né? Eu, por exemplo, pensava e ainda penso em sair da sociedade. Né? Pois é, por causa das decepções e frustrações. Né? Mas depois de uma vida bem vivida, né, André, a gente pode até escolher isso. Mas você escolher uma existência inteira acaba ficando